A internet faz parte do nosso dia a dia. A preocupação com a privacidade digital também. Os aplicativos que a gente baixa no celular pedem sempre que a gente aceite os termos de uso. Geralmente são longos contratos que nem todo mundo lê com cuidado. Um perigo é o que o fórum de hoje avalia. O programa mostra alternativas e lembra as boas práticas na internet. O que é preciso evitar? Agora, antes da discussão, veja aí a relação do universo jurídico com o tema de hoje. Aprovado em 2014, o Marco Civil disciplina o uso da internet no Brasil e protege a privacidade. O artigo 7º assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Proteção e indenização em caso de violação, garante o sigilo do fluxo de comunicações, com exceção dos casos em que houver ordem judicial, e garante ainda o sigilo das comunicações privadas armazenadas, também com exceção de determinação da Justiça. Para discutir esse assunto, eu recebo dois especialistas, o procurador da República, Carlos Bruno Ferreira, e o professor da Universidade de Brasília, João Gondim, especialista em segurança cibernética. Bom, muito obrigado pela presença dos dois. Aqui no fórum, começo com você. João, professor, quando a gente aceita aqueles famosos aí termos de uso, a gente está sujeito a tudo ali? Bom, a gente tem que talvez colocar a perspectiva do seguinte. Aqueles termos de uso de software em geral, eles, se a gente for ler, e você pode pegar a maioria dos softwares que tem por aí, eles dizem basicamente o seguinte: você pode usar por sua conta e risco, não te damos nenhuma garantia. Você está usando, em alguns casos você até paga para usar a concessão de uso, mas não se dá grandes garantias. Tá? Isso é padronizado? Isso é quase que padronizado. Eu não li todos, mas é quase que uma prática em toda a indústria. Se você pegar os softwares mais famosos, eu não vou citar aqui, a gente tem essa característica. Quando você chega num app de celular, não vai fugir muito no aplicativo de celular, não vai fugir muito desse padrão. E tem ainda uma outra coisa associada. Né? Quando ele vai se instalar, ele pede para acessar recursos do celular. Vamos dizer assim, os privilégios que aquele aplicativo vai ter no seu celular específico. Né? E esses direitos, esses privilégios devem refletir as necessidades do aplicativo em realizar a funcionalidade que se pretende. Até aí, muito razoável. Tá? E um princípio básico, tanto de projeto, de sisteminha e focado em segurança, que você tenha o conjunto mínimo de privilégios, de direitos, para que você realize aquela funcionalidade. Tá? Então, seria muito estranho que um aplicativo como, por exemplo, uma simples lanterna, que basicamente ativa o flash da sua câmera, que está embutida no seu celular, é como se fosse um interruptor liga-desliga, não deveria ser muito mais do que isso, só que feito em software, feito por programa, que esse aplicativo pedisse para acessar a sua lista de contatos, realizar ligações telefônicas, responder e mandar SMS e coisa do gênero. Eu não estou dizendo que eles fazem, mas dê uma olhadinha que às vezes pode vir alguém, algum aplicativo querendo fazer muito mais do que coisas que até não fariam muito sentido no contexto do que ele pretende realizar. Até falando sobre isso, Carlos Bruno, como é que o direito se insere nessa questão? Qual que é o limite de um aplicativo, por exemplo? A gente aceita o termo de uso, se a gente quiser usar esse aplicativo, mas existe ali um abuso, um exagero? Não há dúvida. Para mim, o que eu acho mais interessante nessa discussão sobre internet, sobre proteção de dados, é que, por vezes, hoje em dia até menos, mas por vezes se falava que isso era um tema da vida que o direito não podia regular, que ficava entre o usuário e o dono do aplicativo. Isso me parece, do ponto de vista jurídico, muito estranho, porque o conceito de contrato abusivo, o conceito de contrato de adesão, que tem que ter limitações pela norma jurídica, pela lei, já existe desde o começo do século XX e, por exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor deixa isso com muita clareza. Então, não é qualquer cláusula num termo de adesão de aplicativo que pode ser aceita. Há um desenho famoso americano que coloca um pouco isso de uma forma satírica. Os meninos no desenho aceitam os termos de uso para jogar um joguinho e se descobre ao final que esse termo de uso permitia que o dono do aplicativo fizesse uma centopeia humana.
fizesse cirurgias que unissem a eles. E essa situação mostra o absurdo que é se achar que qualquer cláusula que tenha no contrato de adesão possa ser aceita. A grande questão é que, por vezes, o usuário, a sociedade em geral, acha que o dado tem um valor muito pequeno. Então, por exemplo, no exemplo do João, um usuário que quer usar a lanterna, ele provavelmente não vai ler um termo de uso de muitas páginas, e mesmo que ele leia, ele vai pensar assim, olha, é só o meu dado, eles não estão dizendo exatamente para que eles vão utilizar. Eu sou só um, entre só bilhões. Eu não vou deixar de utilizar a lanterna que eu preciso aqui para iluminar minha casa por causa desse termo de uso. E isso é muito razoável. É evidente que o ideal seria que o usuário tomasse cuidados, mas também é pouco prático pensar que o usuário sozinho ele vai ter que fazer quase essa desobediência civil, né? Quase essa atitude de resistência ao avanço da tecnologia. O limite tem que ser o que o aplicativo necessita para atingir a finalidade para a qual o usuário contratou. Você falava aqui que existem sim limites. Agora, quando um programa, um aplicativo é feito em outro país, ele é aplicado aqui, a gente acessa ele, é a mesma regra? Também tem? Ou a gente acaba tendo que seguir o que foi feito do país de origem? Sem dúvida há limites. Há limites, em primeiro lugar pela Constituição, que já protege dado, protege tanto no inciso 10, protege a vida privada, quanto no inciso 72 do artigo 5º, existe o habeas data, que era considerado na época, em 88, pela Europa, a grande demonstração de proteção de dados no mundo, porque havia uma ação judicial para proteger dados. Hoje em dia também não há dúvida, do ponto de vista legislativo, que o usuário está protegido. O Marco Civil, que você citou muito bem no começo, no inciso 3 do artigo 3º, garante um direito à proteção de dados. E no artigo 7º, garante uma série de faculdades dentro desse direito, e uma delas, o inciso 7, há o direito do usuário de não ter os seus dados cedidos a terceiros sem o seu consentimento. Então, toda essa proteção já existe no Brasil. Não há dúvida que é importante a aprovação de uma lei nacional de proteção de dados, isso está sendo discutido no Congresso, e uma lei que inclua a todos. Inclua, por exemplo, Ministério Público e Polícia, e que tenha uma autoridade nacional de proteção de dados. Mas o usuário no Brasil já está protegido pelo Marco Civil. Ainda falando sobre isso, a gente fez uma enquete pelo Twitter aqui da TV Justiça e a pergunta foi a seguinte: você lê o que está escrito no termo de uso? O resultado foi o seguinte: 72% das pessoas que nos responderam aí disseram que não, 28% disseram que sim, que leem. Está surpreendido aí, professor? É muita gente, é pouca gente? Eu esperava que mais gente dissesse que não lê. Inclusive, eu tenho colegas de área que certamente eu sei que não leem. Tá? A atitude do usuário é muito mais de querer ver o problema dele resolvido. Sim. Tá? Ele não entra em grandes considerações dessa ordem. Tá? Ainda mais, e ainda que fosse o caso dele, se ele emitir o que é que ele acha, se permite ou não, muitas vezes as questões não são acessíveis para a compreensão das implicações técnicas. Tá? Então, jogar essa responsabilidade para o usuário realmente não cabe muito. E aí o pessoal já se exime de ler. Agora, o que é razoável, professor, para um aplicativo de banco, por exemplo? O que precisa acessar? Um aplicativo de trânsito, por exemplo, o que ele precisa acessar? Para a gente ter essa ideia. Olha, eu estou aqui com um aplicativo de transporte. Certo. Isso ele precisa. Isso aqui ele não precisa. Dá essa ideia aqui para a gente. Isso depende muito de o que é que o aplicativo pretende oferecer ao usuário. Então, vamos supor um aplicativo que está te dando não somente os caminhos, mas as condições como esse caminho está se oferecendo. Se tem um acidente, isso aí normalmente vai por uma mensagem que é mandada por alguém que está na rede do aplicativo e manda aquela mensagem. Mas, por exemplo, qual é a velocidade da via? Muito certamente essa informação vem puxada da informação de GPS, certo, que ele dá posicionamento e velocidade trivialmente. Tá? Até aí, tudo ok. A pergunta é, vamos lá, então eu coletei de várias pessoas que estão passando ali, como é que está a velocidade da via, como é que é a situação toda. E o que é que vai ser feito depois com essa informação? Tá? Eu vou ter agora um registro de quem estava dirigindo e como na via. Tá? Como eu vou guardar esse registro? Eu posso até guardar as informações sobre a população que usa aquela via de uma forma geral. Se eu identificar, já começa a ter implicações de outra ordem. Então, vamos dizer aqui o seguinte: se eu guardar a informação com a identificação,
tem uma série de implicações que vão em cima da privacidade de cara. Mas se eu guardar sem, vamos dizer assim, sanitizada, a gente pode até achar que está ok, mas a informação do grupo, a informação daquele coletivo que passa por ali, daquela população, posso extrair informações que são, que também podem inferir alguma expectativa de privacidade que o pessoal tenha. Se a empresa que tem esses dados compartilha, se essa empresa compartilhar esses dados, isso é ilegal, Carlos Bruno? É ilegal, é legal, é absolutamente ilegal. Eu vou dar um exemplo, pegando o exemplo do João, que você colocou, do trânsito. Imagina que essa empresa identifica o João, verifica que o João está andando muito rápido em determinadas vias, que está dirigindo sem cuidado e passa isso para a seguradora do João. Porque a seguradora do João tem interesse de saber essa informação. O plano de saúde do João tem direito de saber essa informação. E o plano de saúde usa essa informação para aumentar o valor que o João tem que pagar. Isso seria um absurdo. O perigo do Estado não regular o que os aplicativos podem ou não podem ceder de dados é nós nos transformar numa sociedade categorizada, numa sociedade em que a empresa, o Estado, conhece mais do cidadão do que, às vezes, do que ele próprio, às vezes, do que a sua família. E, com isso, quando se conhece muito uma pessoa, se consegue controlar essa pessoa e se consegue limitar essa pessoa. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto, hein? O intervalo é curto. Até já. O Fórum está de volta para continuar essa nossa conversa sobre privacidade na internet. Acima de tudo, quando o assunto é aplicativo de celular. Uma pesquisa recente da organização Internet Labs analisou 13 aplicativos do governo federal e do governo do estado de São Paulo, o estado mais populoso do país. Veja aí a conclusão. O estudo mostra que os governos acessam informações de alto risco. Na maioria dos casos, são consideradas de alto risco as permissões que envolvem dados e recursos que podem violar a privacidade, como acesso à câmera e a contas. Por exemplo, a maioria dos aplicativos pediu acesso à localização sem informar a necessidade dessa informação. A boa notícia é que a pesquisa Por que se preocupar com o que o Estado faz com os nossos dados pessoais não encontrou o envio de dados para terceiros. O governo federal e o governo do estado de São Paulo não se posicionaram em relação a esse estudo. É o que a gente conversava ali no primeiro bloco, né? Acessa mais dados, mais informações do que deveria, mas a boa notícia ali é que não compartilha. A gente até terminou o bloco falando sobre isso. Compartilhar realmente não pode, Carlos Bruno, que fique claro. Bem, infelizmente, há já investigações agora no MPF, por acaso até com a minha responsabilidade aqui no Distrito Federal, demonstrando que o SERPRO estava vendendo nossos dados. Houve uma audiência pública no Senado sobre isso. Também saiu na Folha de São Paulo que o governo de São Paulo também vendia dados, o que levou até o governador atual de São Paulo a revogar o decreto. Então, a situação consegue ser ainda um pouco pior do que a pesquisa que você citou, porque não só eles acessam, não colocam o que vão vender, mas efetivamente já temos pelo menos 2 casos, um do SERPRO e o outro do governo de São Paulo, que estavam vendendo dados a quem quisesse comprar. É um grande desafio e existem vários desafios nessa área, João. Você consegue elencar, olha, nessa questão que a gente está falando de aplicativo, o problema está aqui? Eu preferia ver por uma perspectiva, se a gente pensar no aplicativo, tem 2 questões básicas, que eu não vou entrar em maiores questões de tecnologia, mas as principais questões são que informações estão sendo coletadas, e independente até de onde vai ficar ou não essa informação, que muito provavelmente vai cair num repositório em nuvem ou algo, uma tecnologia desse tipo, o que está sendo feito com esses dados. Tá? Então, eu posso até ter um dado, dados de saúde, dados de localização, dados privativos, né, que eu teria uma presunção de privacidade. Vamos dizer, não, eu não estou guardando o dado em si, eu estou guardando a descrição desse dado, um resumo desse dado, não dá para identificar. Então, tem 2 níveis. Tá? O primeiro é, você pode identificar simplesmente padrões individuais a partir dos dados de um indivíduo, ainda que não necessariamente identificados, e padrões de coletivos, de populações.
E aí a gente entra em questões de como o uso, a questão do Cambridge Analytica, que estava sendo usado para influenciar as eleições, lá o Brexit e o Brexit no Reino Unido. Tá? Então, a gente tem essas questões todas de privilégios, né? O que o aplicativo vai fazer no nosso dispositivo, mas, além disso, que informações efetivamente estão sendo coletadas. Essa é talvez a principal preocupação que a gente deveria ter. Eu tenho uma grande dúvida. Os aplicativos, as empresas têm vários dos nossos dados, várias das nossas informações. Uma coisa é compartilhar, como a gente tem falado ali, como você falou, Carlos Bruno. Agora, essas informações estão seguras num local seguro? Elas vazam? Que riscos a gente corre, João? No fim das contas, eu quero perguntar isso. Que riscos a gente corre? Vamos colocar da seguinte forma. Existe um conjunto de melhores práticas que foram desenvolvidos ao longo de todo esse tempo. Então, antes mesmo da internet, você já tinha uma série de práticas de uso de manipulação de informação, guarda, custódia de informação. E isso, para alguns negócios, isso é crucial. Então, por exemplo, para o setor bancário, isso aí ele tem um requisito de sigilo forte, por legislação, pela própria natureza do negócio, e de integridade dos dados. Então, não somente os dados não podem vazar, mas ninguém pode chegar lá e mexer naquilo que está lá. Por quê? Porque se mexer a mais ou a menos, vai dar confusão. Né? Isso estaria lá. Questões de saúde, tem toda a legislação, independente até de internet. O que é que a internet traz de novo agora? É que aqueles sistemas que eram isolados, mantidos, acessados apenas por quem tinha autorização. Eu me lembro que entrar em alguns CPDs, até no começo dos anos 90... Centro de processamento de dados. Era quase entrar numa instalação de segurança nacional, né? Nos anos de segurança nacional, e mais forte, né? E o que a gente tem é que hoje não tem mais isso. Você agora está numa rede que te dá acesso e foram desenvolvidas também melhores práticas, melhores técnicas para tratar disso aí em segurança. A gente tem tecnologias novas, a própria questão da nuvem, como colocada, tem uma série de desafios. Então, muita coisa que se tinha de melhores práticas tem que evoluir para esse contexto. Coisas que funcionavam bem isoladamente, agora tem que ser mais bem trabalhadas. Tem uma série de técnicas clássicas que não são de hoje. Então, por exemplo, a questão de sigilo e privacidade da informação, o pessoal recomenda que você cifre, você usar a criptografia para guardar aquilo dali num formato que, se cair nas mãos de alguém, ele não consiga utilizar. Toda a parte de controle de acesso, e aí vem... falar de controle de acesso significa a gente falar de identificação. Tá? Quer dizer, não adianta eu querer dizer o que alguém pode fazer no meu sistema se eu não souber quem é esse alguém. Tá? Então, você tem que falar de identidade, identificação, e hoje o que a turma fala é o seguinte: você tem só uma senhazinha, isso é muito pouco, então isso é só um fator, vamos usar 2 fatores, 3 fatores. Então, você ter um token, é ter um reconhecimento facial, é ter um reconhecimento digital. E não só um deles. Não, você tem que usar o conjunto. Entendi. Tá? Mas é aquele negócio, a tecnologia ela tem seus limites, ela vai te dar um nível muito razoável de segurança, mas isso está tudo em cima de um tripé. Pessoas que vão executar processos que são suportados pela tecnologia. Então, ainda que eu tenha soluções tecnológicas muito boas, vai depender de como essa tecnologia realmente suporta nos meus processos, como eu definir aqueles processos, que um processo mal definido não tem muita salvação, a tecnologia só vai levar você a fazer mais rapidamente o erro, e pessoas executando esses processos dentro do que eles realmente pedem. Não sei se eu fiquei tranquilo ou se eu fiquei preocupado depois desse seu conselho aqui, meu professor. A gente tem outra avaliação de mais um especialista nesse tema. Vamos ver aí. Uma das formas mais eficazes de se proteger e proteger seus dados com relação aos aplicativos é efetivamente o conhecimento e também a prática de uma conduta bastante cautelosa, que é simplesmente ler com muita atenção, com muita minúcia,
os termos de uso, os contratos de uso que existem nos aplicativos. Boa parte desses aplicativos, se não todos eles hoje, são obrigados, seja por leis internacionais, seja pelas questões contratuais com as lojas de aplicativos, a disponibilizar os termos de uso. Então, a pessoa, se quiser saber a finalidade do tratamento dos dados, o que vai ser coletado, quais são as informações que vão ser coletadas, o que será feito com isso, isso tem de estar nos termos de uso. Se não tiver, as providências a serem tomadas seriam basicamente de ir aos PROCONs aqui no Brasil, de ir aos PROCONs ou ao Ministério Público e denunciar essa ilegalidade. Com relação aos contratos de adesão, não há muito o que ser feito, infelizmente. É realmente ir aos PROCONs. A partir dessa série aí de questionamentos, Carlos Bruno, como é que a gente se sente protegido? Você falava lá atrás, né, do que é a legislação, não pode ser qualquer termo de uso, não pode ser qualquer coisa no termo de uso. Mas como é que a gente se sente protegido diante dessa enxurrada aí de incertezas? Como é que a legislação nos protege? Eu acho que pelo menos agora no Brasil, por enquanto, a gente ainda não se sente protegido. Eu acho que a falta de uma lei nacional de proteção de dados é um tema urgente para o governo discutir, para o parlamento discutir. Acabou de ser aprovado o PL 4060, foi para o Senado. É importante que essa discussão ande muito rápido. Já há 118 países que têm uma lei nacional de proteção de dados e o Brasil, um mercado importantíssimo da internet, um país com mais de 200 milhões de habitantes e não possui uma lei nacional de proteção de dados é uma pena. Ao mesmo tempo, é evidente, é uma oportunidade porque o Brasil consegue pegar, especialmente da Europa, o que tem de mais moderno em termos de proteção de dados. Eu achei muito interessante a fala do professor, porque, mais uma vez, a área tecnológica, na área de proteção de dados, caminha ao lado da área jurídica. Há uma decisão de meados dos anos 2000 do Tribunal Constitucional Alemão dizendo exatamente isso. O Tribunal Constitucional, em 81, é o primeiro tribunal constitucional que fala em proteção de dados. Eles chamam de autodeterminação informativa. E, quase 25 anos depois, o que eles falam? Que não basta isso. Não basta haver o direito do cidadão aos seus dados, não basta haver o princípio de uma finalidade que tem que estar sempre em prol do usuário, não basta haver uma autoridade nacional de proteção de dados, que é uma conquista europeia dos anos 90, que vai proteger o cidadão e vai verificar banco de dados a banco de dados se isso está sendo cumprido. É necessário também, para a proteção de dados, o chamado princípio da segurança. Os donos de bancos de dados têm que assumir responsabilidades de ter uma segurança adequada. Como o professor João falou com muita clareza, essa segurança não vai ser 100%. A gente vive uma sociedade de risco, mas é importante que eles sejam obrigados a garantir essa segurança e não há melhor forma de obrigar do que garantir sanções, sejam pecuniárias, sejam de limitações do seu serviço, caso haja violações desse segredo de dados, caso eles não atendam a esse princípio da segurança com adequação. Felizmente, a nossa lei, nossos projetos de lei já atendem esses objetivos, já falam no princípio da segurança, já falam em obrigações do detentor do banco de dados. Para terminar, professor, a gente tem mais um minutinho. O que é mais importante nesse caso? A gente fala de aplicativo de celular aqui, termos de uso, mas de forma geral, como é que a pessoa se protege? Como é que se sente protegida, pelo menos? Olha, não tem uma receita. O ideal seria que o usuário se informasse, mas isso talvez não seja viável na escala que seria necessário. O que eu posso recomendar, e sem querer jogar a responsabilidade para o usuário, é o seguinte: só ponha em formato de fácil reprodução a informação que você possa, não vá lhe causar nenhum prejuízo maior. Tá certo? Se resguarde. Se resguarde. Ok. João, é isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fórum. Estamos à disposição. Carlos Bruno, foi estreia aqui no Fórum, foi um prazer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Um abraço e até o próximo programa. Thank you.